meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje, a atividade de hoje tá assim, ó, leitura e interpretação de texto, atividade da apostila, da página 375 até a 377. Faltou a tia colocar aí que é uma correção, né? Então, a gente vai fazer a correção aí dessa atividade de hoje, que é um texto que quem já leu, quem fez, viu que ele é um texto que traz um ensinamento muito importante, né, para a nossa vida de hoje. E a tia vai fazer rapidinho aqui a leitura com vocês do início da página aí. Eu nem vou colocar na imagem porque a tia não digitalizou a página 375. Então, olha só. As peneiras da sabedoria. Meia-noite em ponto. Mais uma jornada na construção do tempo terminara. Eu penso que isso aqui seria templo, né? Penso que seria templo. Deve estar errado isso aí. Cansado por mais um dia, o mestre Irã recostou-se sobre o frescor do ébano para o tão merecido descanso. Eis que, subindo em sua direção, aproxima-se seu mestre construtor predileto, que lhe diz: Mestre Irã, vou lhe contar o que disseram do segundo mestre construtor. Irã, com sua infinita sabedoria, responde: Calma, meu mestre predileto. Antes de me contares algo que possa ter relevância, já fizestes passar a informação pelas 3 peneiras da sabedoria? Peneiras da sabedoria? Não me foram mostradas, respondeu o predileto. Aí agora, já tá aqui, ó. Vou pegar ela aqui. Sim, meu mestre, o mestre Irã fala, né? Sim, meu mestre, só não te ensinei porque não era chegado o momento. Porém, escuta-me com atenção. Tudo quanto te disseram de outrem, ou seja, de outra pessoa, passe antes pelas peneiras da sabedoria e na primeira, que é a da verdade, eu te pergunto. Tem certeza de que o que te contaram é realmente verdade? Meio sem jeito, o mestre respondeu: Bom, não tenho certeza realmente, só sei que me contaram. Ou seja, não ia passar, né? Se não era verdade, não ia passar, né? Então, se não tem certeza, a informação vazou pelos furos da primeira peneira. Se fosse verdade, ia ficar, né? Mas não era verdade, né? Ó. Então, se não tem certeza, a informação vazou pelos furos da primeira peneira e repousa na segunda, que é a peneira da bondade. E eu te pergunto, é alguma coisa que gostaria que dissessem de ti? De maneira alguma, mestre Irã, claro que não. Então a tua história acaba de passar pelos furos da segunda peneira e caiu nas cruzetas da terceira e última, e te faço a derradeira pergunta. Achas mesmo necessário passar adiante essa história sobre teu irmão e companheiro? Realmente, mestre Irã, pensando com a luz da razão, não há necessidade, ou seja, não tem nenhuma necessidade. Então ela acaba de vazar os furos da terceira peneira, perdendo-se na imensa terra, ou seja, foi vazando de peneira a peneira até cair sobre a terra, ó, não sobrou mais nada para contar. E aí ele fala, ó, entendi, poderoso mestre Irã. Doravante, ou seja, de agora em diante, né? Somente as boas palavras terão caminho em minha boca. Ou seja, ele só vai falar, só vai sair da boca dele aquilo que for bom, aquilo que tiver necessidade, né? Aí ele fala para ele, ó, és agora um mestre completo.
volta a teu povo e constrói teus templos, pois terminastes teu aprendizado. Aqui a palavra templos, né? Que aqui lá do outro lado tá templo. Então agora ele era um mestre completo. Ele tinha a sabedoria e tinha o templo concreto, que seria onde ele iria ensinar, né? Então, é uma coisa muito importante que a gente aprende aqui. E aí eu vou falar aqui para vocês, ó, dessa palavrinha aqui, ó, história. Professora, mas história não é com H? Então, a história com H são as histórias verídicas, aquelas que realmente aconteceram, certo? E a história com E, a história sem o H aqui, ó, são as histórias fictícias, são as histórias narradas que a gente lê por aí, mas a gente sabe que foi inventado por alguém, ok? Então essa é a diferença dos dois. E aí vem aqui, ó, o título do texto, As Peneiras da Sabedoria, você sempre coloca aqui com letra maiúscula, né? Qual que é a função que esse texto tem? O que é função, gente? Para que ele serviu? Né? Para fazer o leitor, ou seja, para fazer quem leu refletir sobre o assunto. Refletir sobre o que é narrado aqui. O que é narrado aqui, gente? O que conta? Né? Para a gente pensar muito bem antes de sair passando adiante histórias que a gente escuta. Né? É realmente verdade isso? Se eu sei que aquilo é realmente verdade, depois de saber se é verdade, é bom? É alguma coisa que eu gostaria que se fosse comigo, eu passasse adiante? Eu ia gostar se a história fosse comigo? E por último, aquilo que eu vou contar é necessário? Vai ser útil? Porque se não for, tá, é verdade? É bom? É útil? Preciso pensar nessas três coisas antes de sair contando histórias. Mesmo se for verdade, é bom? Mesmo se for bom, é útil? Para a gente não sair aí espalhando histórias que só vão trazer coisas ruins, que só vão fazer as pessoas sofrerem e não tem utilidade nenhuma, né? Então aqui, ó, pergunta número 3. Quem queria conversar com o mestre Irã? Seria o mestre construtor predileto dele lá, né? Porque ele queria contar alguma coisa sobre o segundo mestre. Isso aqui, gente, é figurado, porque podia ser qualquer pessoa, né? Podia ser eu chegando em alguém, ó, quero te contar alguma coisa, quero te contar algo que eu fiquei sabendo sobre o fulano. E aí a pessoa já fala, ó, não quero saber. Né? Seria o que o Irã fez. É verdade? É bom? É necessário? É útil? Né? Então seria o mestre construtor predileto, porque ele queria contar alguma coisa sobre o segundo mestre. Lembrando que toda vez que a gente for responder, o porquê é junto e sem acento. Certo? Ó, o que Irã disse antes do mestre construtor contar a história? Ó. Ele disse antes, ó, se o mestre predileto já havia passado a informação que ele queria contar, né, pelas 3 peneiras da sabedoria. Isso é o que ele disse, né? Vamos para a próxima. Ó, explique o que são as peneiras da sabedoria, né? Então, aqui no texto são usadas como uma espécie de filtro, né, para que a gente reflita 3 vezes antes de falar de alguém. Antes da gente falar de uma pessoa, a gente deve refletir 3 vezes se é verdade, se é bom, se é útil, né, aquela história, para depois a gente levar aquilo adiante, né? Aí depois, quando vocês forem corrigindo, pessoal, vocês vão pausando o vídeo, tá? Porque aqui não dá pra tia pausar muito para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Então vamos lá, 6. Qual foi a conclusão que o mestre construtor, ao final
das peneiras, qual foi a conclusão do mestre com o construtor ao final da análise das peneiras? Ele percebeu, ó, que aquilo não ia ser, não era verdade, não era bom e não era útil. Então ele falou que, ó, a tia colocou entre aspas, porque foi o que realmente ele falou lá no texto, ó, que somente as boas palavras terão caminho em minha boca. Né? Então, com aquilo ele aprendeu, né, que ele não ia sair disseminando coisas, né, sobre as pessoas, que era melhor ele ficar calado se aquilo não fosse uma coisa boa. 7. Em sua opinião, por que Irã disse que o mestre construtor era um mestre completo depois daquela conversa? Ó, porque ele agora tinha aprendido a ser um mestre de verdade. Aprendeu uma grande lição. Certo? Porque não adianta o pastor, o padre, uma pessoa entendida ter aí um bom templo, uma igreja bonita, se ele não sabe, se ele não é sábio. Porque a pessoa que sai falando dos outros sem saber se aquilo é verdade, e mesmo sabendo se é verdade, se ele gostaria que aquilo tivesse acontecido com ele, ou que aquilo não vai trazer um benefício nenhum, ele não é um mestre de verdade. Então, às vezes, ser um mestre de verdade é saber se calar, né? Saber se calar. E aqui são peneiras, né? Se passa é porque é verdade. Né? São coisas que você vai colocar aqui, ó. Escreva palavras nas 3 peneiras que não passem, né? Não passem pela verdade, né? A mentira não vai passar nessa peneira, a trapaça não vai passar, a ilusão não vai passar, a falsidade não vai passar aqui, né? Peneira da bondade, a injustiça não passa nessa peneira, a maldade não passa, o egoísmo não passa. Peneira da utilidade. A fofoca não passa, o desperdício não passa. E tudo isso aqui que a gente colocou aqui, ó, não vai passar. Isso aqui são sugestões que a tia colocou. Mas você pode achar aí outras coisas que você acha que não vai passar nessas peneiras aqui. Certo? Isso aqui foram sugestões que a tia achou que não vai passar nessas peneiras. E aqui você completa, aqui ó, você pode colocar qualquer uma dessas outras coisas aqui que não vai passar aqui, certinho? Então tá, aqui a gente termina a nossa correção de hoje, vocês vão pausando o vídeo, tá? Para vocês fazerem a correção aí, tá bom? E que essa história, que esse ensinamento fique aí também para cada um de vocês, tá bom? Beijo, até mais.